Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso de número 6, vamos ler até o verso de número 24. 2 Reis, capítulo 3, verso 6 ao verso de número 24. Assim diz a palavra do Senhor. E naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus, serão um só exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós estes 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados a posicionarem-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e o arrasaram. Amados, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Há uma mensagem do coração de Deus, certamente, para o seu coração, para a sua vida, nesse momento que estamos atravessando. Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua palavra viva, eficaz, a tua palavra tão atual, a tua palavra tão pertinente, tão necessária para o momento que nós estamos vivendo, uma palavra que traz direção, uma palavra que nos ensina, que nos fortalece, que nos anima, que nos habilita a enfrentarmos os momentos difíceis. Nós oramos que, enquanto a tua palavra está sendo anunciada, o teu Espírito comunique verdades impactantes, transformadoras na vida de cada ouvinte que nos acompanha nesse culto de adoração ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você nessa noite sobre crise. Essa palavra é uma palavra não muito atraente, mas o fato é que nós nos deparamos com crises. Isso faz parte da
da vida humana, da saga humana. E eu queria conversar com você sobre o que é a crise, qual é o propósito da crise, como nós lidamos com a crise. Em seu livro intitulado Nossa Boa Crise, Superando o Caos Moral com as Bem-aventuranças, Jonathan Dodson explica que a palavra crise teve o seu significado alterado para o que hoje nós definimos como incerteza causada por determinado momento. Mas a palavra crise foi usada pelos gregos. Na verdade, essa palavra vem do grego crisis. E os gregos a definiam como um processo legal de julgamento. Aristóteles usou esse termo para se referir a um procedimento legal que garantiria a ordem cívica. No caso dele, foi o julgamento que ajudou a manter a cidade justa e segura. E nós vamos ver que, alguns séculos mais tarde, Jesus usa a mesma palavra para definir um julgamento, um juízo que estava próximo. Quando ele fala, haverá menor juízo para Sodoma e Gomorra, né, lá em Mateus 10:15, a palavra que ele usa ali para juízo, para julgamento, é crisis, do grego. É a palavra que Jesus usa também para pronunciar um julgamento futuro que vai fazer separação entre o ímpio e o crente, entre o que crê no Senhor e o que não crê. Quando ele fala lá em João capítulo 5, 22. Então, amados, essa palavra, ela foi distorcida, ela foi mudada, ela foi adaptada para um significado que não é o original dela. A palavra crise, originalmente, ela significa julgamento que faz separação entre uma coisa e outra. E já falando sobre isso, a gente entende aí o propósito de crise no sentido original da palavra. A crise, na verdade, queridos, ela revela, ela expõe a verdadeira natureza, ela expõe o caráter, ela expõe a iniciativa, a atitude, ela expõe as nossas crenças. A crise revela os comportamentos que estão fora dela, fora da crise, disfarçados muitas vezes. Então, em tempos fora de crise, é difícil a gente saber o que realmente determinada pessoa pensa, como que realmente aquela pessoa se comporta, quais são os valores que norteiam, que pautam as suas decisões, as suas atitudes, quais são os valores que dirigem a vida daquela pessoa. Mas quando chega a crise, não tem como esconder isso. Nós somos forçados, somos expostos diante da pressão que faz parte da crise. Então, a crise, de certa forma, é um tempo onde nós aprendemos tanto nos conhecer, quanto conhecer a outros. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que esses três reis, o rei de Israel, o rei Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, se uniram num empreendimento militar de conquista de um inimigo comum, Moabe. E muitas vezes a crise traz essa propriedade, queridos, que junta grupos por um interesse comum. Ali esses três grupos tinham um inimigo comum a eles, que era Moabe, então eles se uniram. Assim como nós estamos vivendo uma crise na área de saúde, onde nós vemos forças diferentes se unindo com um propósito comum de combater esse inimigo. Ou uma crise econômica, como a que nós estamos vivendo também, nós vemos grupos que se unem, que juntam esforços para combater um inimigo comum. A crise, ela pode ser uma crise de um alcance planetário, mundial, né, como que vivemos hoje, ou ela pode ser uma crise num contexto micro, talvez uma crise na família, talvez uma crise na identidade, no momento que você está vivendo. Mas as crises vêm e, como diz o sentido original da palavra, revela aquilo que somos na nossa essência. Tudo aquilo que fomos formados, todo o conceito, todo o conjunto de valores que fomos recebendo e que formaram
a nossa personalidade, o nosso caráter. Isso se revela no tempo de crise. E nós vemos esses 3 reis aqui, eles saem nesse empreendimento, e depois de 7 dias de caminhada pelo deserto, uma crise os abate, uma crise se coloca diante deles. Uma crise, aliás, muito séria, porque era uma crise de falta de água. E se você passa 7 dias sem comer, você até consegue. Mas você passar 7 dias sem água é muito difícil para o ser humano. E ali eles estavam num lugar deserto, eles estavam sem acesso à água, com 3 exércitos ali, e diante de uma tarefa de enfrentar um inimigo. Eles já estavam ali começando, quem sabe, estar desidratados, fracos pela falta de água. E agora, diante dessa crise, a reação desses reis tem muito a nos ensinar, e eu gostaria de olhar com você para esse texto, para essas reações desses 3 reis, e aprender com eles como que nós lidamos com a crise, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Aliás, eu queria dizer para você que a crise, via de regra, ela revela pensamentos distintos. A crise, ela vai revelar pessoas que têm uma compreensão errada da situação e, consequentemente, tomam decisões erradas. A crise revela aqueles que estão em cima do muro, que não têm uma opinião formada, que são facilmente manipulados ou conduzidos para uma determinada opinião. E a crise revela aqueles que têm a leitura correta do tempo que atravessamos e que vão tomar atitudes corretas. Geralmente é isso que acontece. A gente vê esses 3 elementos em qualquer crise. E quero acrescentar ainda que, geralmente, num tempo de crise, existe uma grande maioria que vai seguir uma opinião errada. E poucos são aqueles que têm coragem, que têm fibra, que têm determinação para permanecer convictos daquilo que é o correto. A gente vê, por exemplo, quando o rei Nabucodonosor decide, chama todo o povo do reino e constrói uma estátua ali, manda que todo mundo adore aquela imagem, senão será punido com a morte. Ali se instaurou uma crise. E o que a grande maioria fez? Se curvou diante da imagem. Somente 3, queridos, guardaram a sua posição de fidelidade no momento daquela crise e disseram, não, nós não vamos abrir mão das nossas convicções, dos nossos valores. A crise revelou quem era Sadraque, Mesaque e Abdenego. A crise revelou o caráter, a crise revelou os valores deles. Nós vemos também, no caso, quando os israelitas chegam lá na terra prometida e recebem aquele relato dos espias de que havia gigantes, de que havia cidades fortificadas, bem armadas, e o povo, na sua maioria, segue um caminho, uma convicção de murmuração, de reclamação, de incredulidade, de duvidar da promessa de Deus. E nós vemos somente 2 homens, Josué e Calebe, que permanecem convictos, fiéis. Então a crise revela o que nós cremos, o que nós somos, a nossa confiança, a nossa fé e o nosso compromisso com Cristo. Então, aqui aconteceu uma crise diante desses 3 reis e nós vemos reações diferentes nesse contexto também. Eu queria olhar primeiramente para a reação. A primeira reação que eu queria conversar aqui com vocês é uma reação de incredulidade e de amargura, expressada pelo rei de Israel, pelo rei Jorão. O verso 10, olhe comigo por favor, diz assim, exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Veja, queridos, aquele rei tinha um empreendimento, ele tinha uma ideia, ele tinha um projeto de conquista, de enfrentar um inimigo e conquistar um território, e agora, quando a crise aparece no meio do caminho, ele atribui a Deus a responsabilidade dessa crise, ele faz afirmações
que Deus se levantou para trazer uma vingança contra ele e os demais reis. Então nós vemos aqui no coração do rei Jorão um coração cheio de amargura, um coração cheio de ressentimento e uma compreensão equivocada. Por quê? Porque quem era Jorão? Eu quero falar um pouco com vocês para você entender o contexto dessa reação. Jorão era um rei ímpio. Jorão era filho de um dos reis mais terríveis que Israel teve, o rei Acabe. Foi no tempo do rei Acabe que Israel viveu um dos maiores tempos de apostasia da sua história. A mulher de Acabe era uma mulher terrível, era uma mulher que perseguia os profetas do Senhor. Então aquele tempo foi um tempo de muita apostasia, de desvio, e é um tempo em que se levanta Elias como servo do Senhor para perseguir, para trazer uma palavra contra aqueles que estavam fazendo a vontade do Senhor, deixando os caminhos do Senhor. Então, Jorão é filho desse rei, com certeza ele cresceu vendo todo esse cenário de apostasia, de uma nação distanciada do Senhor, ele cresceu ouvindo as palavras proféticas, o chamado do Senhor para que se voltasse para Deus, e ele viu ali um pai rebelde, uma mãe rebelde, ímpia, ele viu uma nação, um povo que se desviou dos caminhos do Senhor, ele cresceu nesse contexto. E se você for ler o começo do capítulo 3 aí, do nosso texto, vai dizer que, embora ele não tenha sido tão terrível quanto os seus antecessores, ele seguiu nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar contra o Senhor. Então era um rei que, vamos dizer assim, sabia que existia um Deus de Israel, ele até cria nesse Deus de Israel, mas não tinha compromisso com esse Deus. Ele não tinha uma aliança, ele não andava nos caminhos do Senhor. E isso tudo nos leva a crer que no momento que a crise chega, que ele se vê ali em aperto, diante de uma situação seríssima de falta de água, ele declara isso: Deus está vindo agora para se vingar de mim, para se vingar de nós os três reis, e para nos destruir. É interessante que ele vai dizer assim: o Senhor ajuntou a nós os três reis. Ele formula uma explicação para a crise, responsabilizando o Senhor, quando toda a ideia desse projeto nasceu com ele. Se você for ler ali a história do começo, foi ele que chegou para Josafá e disse: e aí, o que você acha de ir comigo lá na guerra para reconquistar o território? Para ir guerrear contra Moabe. Foi ele que foi até o rei de Edom e o chamou e o convocou. Esse projeto militar todo nasceu com o próprio Jorão. E agora, quando ele estabelece todo esse projeto e a coisa não está dando certo, ele vê uma crise diante dele, em vez de ele assumir a responsabilidade, ele busca alguém para transferir essa responsabilidade. E essa é uma atitude, queridos, que nós não podemos ter durante a crise. É uma atitude de se voltar contra o Senhor, uma atitude de duvidar da fidelidade de Deus, da integridade, da justiça, da bondade, da graça, do controle, do poder de Deus. Tem muitas pessoas que no momento da crise, no momento do desespero, no momento da angústia e da aflição, se deixam ressentir, começam a questionar o caráter, as promessas, a palavra, o cuidado de Deus. E começam a fazer afirmações, a asseverar coisas injustas contra o Senhor. Esse era o rei de Israel. E nós temos visto muitas pessoas, nesse tempo de crise, fazendo acusações, dando palavras de que essa é a mão de Deus que está pesando, que veio para destruir, para acabar. E veja que o rei Jorão, ele vai dizer assim: olha, o Senhor ajuntou a nós três. Quer dizer, ele colocou todo mundo, irmãos, dentro do mesmo pacote. Ele diz assim: olha, o rei Josafá, o rei de Edom e eu, nós estamos todos na mesma situação. É Deus vindo pesando a mão contra a gente. Ele não quis saber se Josafá era um homem que temia Deus, se Jorão era um rei que cria em Deus ou não. Ele considerou todo mundo como ele.
E é interessante que na crise se revela muitas pessoas assim. Ao invés da pessoa olhar para si e reconhecer o seu caminhar longe dos caminhos do Senhor, a sua postura, o seu comportamento, sem compromisso com Deus, ele prefere dizer assim, olha, Deus está contra todo mundo e não importa se você crê em Deus ou não crê, nós estamos tudo debaixo dessa maldição aí que está vindo. Essa é uma reação errada, queridos. Essa é uma reação que é uma afirmação fruto de alguém que não tem um relacionamento com Deus. É a reação de alguém que não sabe como lidar com a crise, porque, na verdade, nos tempos fora de crise, a gente levanta a mão, dá glória a Deus, louvar ao Senhor quando as coisas estão dando certo, quando as nossas expectativas estão sendo atendidas, isso é fácil. Mas é na crise que nós somos provados sobre os nossos valores e as nossas convicções. E aqui mostrou muito claro quem era Jorão, qual era o compromisso, qual era o caráter, qual era a atitude. Então ele aqui, ele é injusto, ele é uma pessoa cheia de amargura, de ressentimento, é um rei ímpio, é um rei que nem mesmo diante de uma crise se quebranta e se dobra ao Deus de Israel. Eu queria ver aqui com você uma segunda reação, que é uma reação diferente da reação de amargura e de ressentimento que nós vimos ali, de incredulidade do rei de Israel. Nós vemos uma segunda reação, que é uma reação de passividade e de inércia. E eu vejo aqui essa reação no rei de Edom, porque o texto bíblico não fala qual foi a palavra que ele deu diante daquela situação. Então nós vemos aqui um rei em silêncio, diante da crise. E aqui nós encontramos esse rei de Edom, de certa forma, ele representa muitas pessoas que no momento de crise estão exatamente inertes, estão em silêncio, estão passivos, estão assistindo à crise sem ter um posicionamento definido. Essas pessoas, como eu disse antes, são facilmente manipuladas a seguirem uma opinião errada, a seguirem um Jorão da vida. Essas pessoas são facilmente arrebanhadas por uma opinião equivocada, porque elas não têm uma opinião, elas são passivas diante da situação. É o que aconteceu lá em Israel, quando um se levanta e diz assim, de fato, o Senhor nos trouxe aqui para esse deserto para nos matar, é melhor a gente voltar para o Egito. Aí a multidão diz, é isso mesmo, vamos voltar para o Egito. São esses que não têm uma opinião, que não têm um conhecimento, que também não têm um relacionamento profundo com o Senhor e que são facilmente manipulados. Esse é o Edom. E nós vemos que nesses dias de crise que estamos atravessando aí, queridos, muitas pessoas, no momento da dificuldade, elas acabam entrando no desespero, entrando numa aflição, elas ficam confusas, aflitas, e elas estão dispostas a abraçar qualquer versão, a primeira versão de explicação que se apresente diante delas, elas estão dispostas a abraçar aquilo e seguir aquilo. E é nessa realidade que muitos acabam cometendo loucuras, atos de insensatez, em situações assim que muitas pessoas acabam piorando ainda mais a condição que estão vivendo. Porque se revelam não tendo firmeza, não tendo compromisso com Deus. Mas aí, queridos, nós vemos uma terceira reação. E essa terceira reação aqui é a reação de buscar a Deus e sua orientação que nós vemos na pessoa do rei de Judá, o rei Josafá. Veja aí comigo, por favor, os versos 11 e 12. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Que contraste, né, amados? Nós vemos um rei que, diante da crise,
abre a boca para acusar injustamente, para se levantar contra o Senhor. E nós vemos um outro rei que não fala nada, que fica passivo. E vemos aqui um terceiro rei que, diante da crise, a atitude dele é outra. Ao invés de se ressentir, ao invés de ficar magoado, ele decide buscar ao Senhor e dizer: eu quero entender qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse momento que estou atravessando. Essa é a atitude que nós devemos ter nos momentos de crise que atravessamos. Por que Josafá reage dessa forma? Em contraste ao rei Jorão, que nós mencionamos, o seu histórico, de onde ele veio, o contexto que ele cresceu, o que ele viu, por quem ele foi criado, aquela mulher terrível, Jezabel, para aquele pai ímpio, Acabe, nós vemos Josafá um rei temente a Deus. Josafá era um rei experiente, era um rei que já tinha aprendido muito ao longo da sua vida. Ele tinha aprendido, diante das crises e ameaças que viveu, que a coisa certa a fazer nos momentos difíceis é buscar ao Senhor com um coração quebrantado, com atitude correta. Ele havia feito isso, por exemplo, queridos, no tempo do pai do rei Jorão, Acabe. Houve uma situação que o rei Acabe fez o convite para Josafá, dizendo: você vai comigo na batalha lá em Ramote-Gileade? E o rei Josafá falou: vou com você. Mas vamos consultar ao Senhor. Vamos consultar ao Senhor se devemos ir nessa guerra. Está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis 22:7. Josafá, porém, perguntou: não existe mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Porque o quadro ali era o seguinte, queridos: o rei Acabe decidiu ir para uma guerra, ele não consultou o Senhor, ele não quis saber qual era a vontade do Senhor, e o que ele fez foi chamar aqueles profetas de Baal e de Astarote lá, colocou todos ali diante dele, aqueles que comiam a mesa de Jezabel, e aqueles homens começaram a dar suas profetadas de acordo com a conveniência que agradasse os ouvidos do rei Acabe. E começaram a dizer: vai na guerra de Ramote-Gileade, certamente o Senhor vai te dar vitória. Falando em nome de Deus. Vai lá que o Senhor vai te dar vitória. Mas Josafá, queridos, vendo todo aquele teatro, né? aquele show, ele tinha discernimento, ele sabia que aqueles homens ali não eram de Deus. Ele sabia que aqueles profetas ali não temiam a Deus. Ele tinha discernimento, porque o homem de Deus tem discernimento em meio às crises. E Josafá vai, diante daquela situação, ele vai dizer assim: não tem mais alguém que a gente possa consultar? E aí o rei Acabe diz assim: olha, tem um camarada aí, um tal de Micaías, eu não gosto desse cara. Ele nunca fala o que é bom a meu respeito, mas pudera, né, meus queridos? O que ele esperava que um profeta, genuinamente um homem de Deus, fosse falar bem dele? Um rei ímpio, um rei que perseguia os profetas do Senhor, um rei que promoveu um dos tempos de maior apostasia de Israel. Queria que o Senhor batesse palma e elogiasse. Esse cara aí que nunca fala nada que é bom a meu respeito. E o profeta Josafá manda chamá-lo e ouvi-lo. Nós vemos um outro episódio envolvendo aí no rei Josafá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 a 3. Que diante de uma ameaça, uma outra crise, vimos aqui a atitude de um homem que teme a Deus, de um rei que teme a Deus. Acompanhe aí comigo, 2 Crônicas 20, 1 a 3. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha aqui a atitude de um homem que teme a Deus diante da crise. Josafá não foi para o templo levantar os punhos para Deus, lançando impropérios, afirmações injustas, se queixando,
falando palavras de incredulidade, ou fazendo afirmações de que Deus estava se vingando dele. Não. Nós vemos num homem de Deus entrando diante do Senhor com o coração quebrantado, com atitude humilde, convocando o seu povo para quê? Para jejuar e buscar a Deus. Como que você tem reagido no momento de crise? Seja uma crise, vamos dizer, na sua família. Se você é o líder da sua família, convoque a sua família para o jejum, para a oração, com o coração quebrantado, para buscarem qual é a direção do Senhor para aquele momento difícil que estão atravessando. Se a sua crise é lá no ambiente do trabalho, faça a mesma coisa. Reúna as pessoas, aqueles que creem em Deus, compartilhe com eles, busquem a Deus juntos. Busquem entender qual é a vontade de Deus. Se você está vivendo uma crise na igreja, no seu ministério, chame os seus liderados. Diga para eles, vamos nos humilhar diante do Senhor, porque um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Vamos buscar o Senhor, vamos buscar a face dEle, vamos rasgar o nosso coração, vamos deixar que o Senhor revele o que há de errado em nós, para que nós possamos nos arrepender, pedir perdão e entender qual é a direção dEle para esse momento difícil que estamos atravessando. Essa era a atitude de Josafá. E aí, queridos, Josafá, com toda essa experiência, diante dessa crise, uma falta de água, ele decide perguntar: será que não tem aqui algum profeta que nós possamos consultar? É interessante porque ali tem um servo do rei de Israel, Jorão, que sabe que ali mora Eliseu, que era servo de Elias. Ou seja, se o próprio servo sabia, o rei não ia saber. Na verdade, queridos, o rei nem se importou em consultar a Deus diante desse empreendimento militar. E assim acontece com muitas pessoas que lançaram iniciativas, começaram aí empreendimentos sem sequer consultar a Deus. Ou talvez tem aqueles que estavam no empreendimento, estavam se dedicando, investiram, e de repente chegou a crise. E aí, diante da crise, o que se pensa? Agora é Deus que veio para acabar com o meu negócio, para se vingar de mim, para pesar a mão sobre a minha vida. Talvez alguns estão afirmando isso. Talvez alguns estão dizendo, chegou a crise, eu estava nesse empreendimento, eu tinha um alvo de alcançar alguma coisa, mas a coisa certa agora é desistir, dar meia volta, é abrir mão, é esquecer disso, é abortar o projeto. E tem aqueles que vão dizer, não, para aí, a situação está complicada, está muito séria, muito difícil. Então esse é o momento de a gente parar para ouvir a Deus. O que Ele tem a nos dizer? Qual é o caminho a seguir a partir de agora? Essa era a atitude de Josafá. E essa deve ser a minha atitude, a sua atitude diante das crises que nós enfrentamos, seja de que natureza for. O Senhor não está com o seu ouvido surdo que não possa ouvir, nem o seu braço encolhido que não possa salvar. Perto está o Senhor, a palavra diz, perto daqueles que o invocam em verdade. E ali aquele homem disse, olha, tem aqui um profeta. E eles mandam chamar o profeta, e o profeta chega ali e diz assim, se não fosse por Josafá, eu nem falaria com vocês. Aliás, ele disse assim para o rei Jorão, por que você não vai buscar agora os profetas do teu pai e da tua mãe? Não são eles os que têm controle sobre as forças da natureza, sobre a chuva? Por quê? Por que você vem buscar agora a Deus? Deu uma dura ali no rei Jorão, né? Mas ele vai, o tratamento, queridos, com Josafá é diferente. Ele vai dizer, se não fosse por respeito a Josafá, eu nem falaria com vocês. Você vê aqui a diferença entre o que serve e o que não serve? A crise mostra isso, queridos. A crise é essa oportunidade para revelar quem é íntegro, quem é reto diante de Deus e quem é fraco, quem é ímpio. A crise mostra, a crise revela isso.
E aí eles buscam essa direção, e aí novamente nós vemos o rei Jorão afirmando, não, foi o Senhor, é Deus que causou isso aí, ó. Como assim você não vai consultar Deus? Se é Deus que trouxe esse problema sobre nós. Daí eles consultam o Senhor, os 3 reis, e por consideração, por respeito, por honra a Josafá, a instrução do Senhor vem e diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 3, versos 16 a 18. Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos, seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Veja aqui, queridos, quando existe um rei, quando existe um homem, uma mulher que teme a Deus, no meio de uma crise, pode esperar por uma direção de Deus. Porque Deus tem um compromisso com os seus, com aqueles que o temem. E porque Josafá estava ali, o profeta fez questão de deixar isso bem claro. Olha, se não fosse por Josafá, não teria instrução de Deus para vocês. Isso não alegra o teu coração? Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você está atravessando uma crise junto com os teus, com a tua casa, com a tua família, com a tua cidade, com o teu ministério, você é um homem de Deus, você pode esperar que tenha uma instrução de Deus para a tua vida. E aí, o profeta traz essa instrução e diz assim, olha, cavem cisternas. Puxa, eles tinham andado 7 dias, eles estavam cansados, desidratados. Não tinha de onde vir água. E o próprio Senhor diz, vocês não verão chuva nem vento, mas as águas vão vir. Ou seja, Deus está dizendo, eu sou Deus que ajo no sobrenatural. Cavem cisternas. Meu irmão, minha irmã, você está no meio de uma crise, talvez de braço cruzado. O Senhor diz para você, é hora de cavar cisternas, porque aquele que cava cisternas está tomando uma atitude de fé, de crer que o Senhor vai trazer a sua provisão sobrenatural, ainda que os seus olhos não estão vendo nenhum indício disso. Mas aqueles que andam pela fé, não pelo que vê, são aqueles que cavam as cisternas, são aqueles que se preparam para o sobrenatural que vai chegar e que vai surpreender. Talvez esse é um tempo no meio mais acirrado dessa crise, que você deve começar a pensar, Senhor, quais são as cisternas que eu tenho que cavar na minha carreira? Quais são as cisternas que eu tenho que cavar lá na minha família? Quais são as cisternas que eu tenho que cavar no ministério? O que eu devo fazer? Qual é a tua direção, Senhor? Porque eu creio que o Senhor vai enviar a sua provisão, o Senhor vai enviar o seu sobrenatural e as águas vão chegar. Aleluia. Cavem cisternas, essa é a direção. O Senhor não disse para eles, olha, deem a volta porque não tem jeito para vocês. O Senhor não disse, Jorão está certo. Foi eu que causei isso aí, vou acabar com vocês agora. Não. O Senhor disse para eles, não desistam do projeto. A direção é essa, cavem cisternas. Não abortem a missão. Talvez você está com o seu negócio, com a sua empresa, com um projeto aí, você está pensando que esse é o momento de abortar, de desistir, de dar meia volta. E talvez a palavra do Senhor para você hoje é, cave cisternas. Descubra aí, busque agir nessa direção de Deus para aquilo que o Senhor vai enviar. Porque o projeto não vai ser abortado. Deus, ele tem o seu sobrenatural para nos abençoar. E o Senhor segue na instrução dizendo, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Deus está dizendo, olha, não somente eu vou abençoar com o sobrenatural, eu vou mandar as águas, eu vou resolver o problema da crise, porque a crise é falta de água. Eu quero dizer para vocês que amanhã esse problema da falta de água vai estar resolvido. E isso ainda é pouco para o Senhor, porque além de resolver o problema dessa crise, eu vou dar vitória para vocês sobre os inimigos. Que coisa maravilhosa! Esse Deus que é poderoso, esse Deus que tem compromisso com aqueles que o buscam, com aqueles que andam de acordo com a sua vontade, queridos, como era o rei Josafá.
E sabe o que acontece, amados? No meio de uma crise que nós vivemos uma crise na área da saúde, na área econômica, na área política, e nós temos inimigos. Nós temos inimigos que estão aí muito bem organizados, elaborando planos em conluio, traçando estratégias, liberando recursos, se armando para atacar o homem de Deus, para atacar as pessoas que temem a Deus, para ir contra aqueles que querem a vontade de Deus, o reino de Deus estabelecido. E o Deus que mandou essa promessa aqui, ele diz o seguinte: eu sou Deus que confundo os planos do inimigo. Porque foi isso que aconteceu no dia seguinte, na hora do sacrifício, diz que as águas chegaram. E quando todo o exército de Moabe soube que aqueles reis estavam vindo contra eles, todos foram convocados para a guerra e se colocaram ali na fronteira, de frente das águas, mas eles viam aquelas águas com a coloração de sangue e pensaram: esses reis lutaram entre si, se destruíram e agora isso aqui está esse rio de sangue. Vamos lá agora, vamos nos lançar ao despojo, vamos saquear tudo que ficou lá. E quando eles foram, na verdade, aquilo era uma armadilha que o Senhor, o próprio Deus, tinha confundido a mente do inimigo. Eles chegaram ali, foram atacados por aqueles 3 reis e foram destruídos. Porque Deus sabe como nos dar vitória. Queridos, eu quero dizer para você que o céu não está em crise. Eu quero dizer para você que o inimigo pode se levantar traçando planos bem elaborados contra a sua vida, homem de Deus, contra a sua vida, mulher de Deus, contra aqueles que temem a Deus nessa nação, mas eles vão ser frustrados, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que tem compromisso com aqueles que temem e o buscam, com aqueles que confiam nele. O Deus a quem nós servimos é o Deus que se coloca como proteção ao nosso lado, que confunde o inimigo e que prepara armadilhas para esse inimigo, e o inimigo é envergonhado e é derrotado, e eu creio que isso vai acontecer nessa nação. Então eu quero te encorajar. Eu não sei qual que tem sido a sua atitude, o seu comportamento nesse tempo de crise, mas a crise revela quem é quem. A crise revela o que nós cremos, o quanto nós confiamos, a crise revela as nossas atitudes, a crise mostra quem nós realmente somos. É no momento difícil, é quando a coisa aperta. E ali a crise mostrou quem era um homem de Deus, íntegro, fiel. A crise mostrou quem era um rei ímpio, sem compromisso. E a crise mostrou também aqueles que estavam facilmente manipulados. Eu quero liberar sobre você uma palavra de encorajamento. Porque, na verdade, a crise não forma o seu caráter. A crise expõe o seu caráter. Sabe quando o teu caráter é formado? O teu caráter é formado antes. Quando nas tuas disciplinas, na tua vida de compromisso, de buscar ao Senhor, de santidade, de viver uma comunhão íntima com o Senhor, de não negociar os seus valores. E aí, quando chega o tempo da crise, tudo aquilo que foi formado em você, pela ação do Espírito Santo de Deus, à medida que você se expôs a esse trabalhar de Deus na tua vida, vai ser evidenciado no comportamento e nas suas reações. Então, que você, meu irmão, minha irmã, você seja homem e mulher de Deus, para quem as pessoas vão olhar e ver como uma referência no momento de crise. Porque eu quero encerrar com isso aqui. Um conselho bom: ande com quem teme, com quem é fiel a Deus. Porque no momento da crise, tem instrução de Deus para aqueles que estão junto com aquele que anda com Deus. Você quer ver? Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Paulo, ele está num barco e ele tem ali a bordo 276 tripulantes que já estão há 2 semanas sem comer, o barco sendo açoitado pelas ondas, um naufrágio terrível. Quando todo mundo pensava que ia morrer, Paulo se levanta e diz: não temam, porque o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo, e ele me disse que a vida de ninguém ia se perder. Os bens, as coisas que estão nesse barco vão se perder, mas a vida de nenhum de vocês, porque o Senhor disse: eu dei a cada um dessa tripulação com você, Paulo. Não temam, porque você precisa testemunhar diante de César. Olha só, por causa de um homem que tinha um compromisso com Deus, a vida de toda aquela tripulação foi salva.
Quando Daniel é trazido à presença do rei Nabucodonosor, furioso, porque ninguém interpreta o sonho dele, e ele decide matar todos os sábios, por causa de um homem que temia Deus, todos aqueles sábios foram poupados. Por causa de um homem, José, que é levantado por Deus à posição de primeiro-ministro do Egito, todo o Egito foi poupado de um tempo terrível de fome. A própria família de José foi poupada, porque havia um homem que temia a Deus. Então a melhor coisa que tem é você estar junto de homens e mulheres que temem a Deus. Melhor ainda é você ser o homem e mulher que teme a Deus, para que você tenha uma palavra própria, uma palavra de fé, de compromisso diante da crise. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Esse é o tempo que estamos sendo expostos à nossa verdadeira essência diante de Deus. Quem nós somos? A crise mostra, né? Quem é quem. Pessoas que outrora nós víamos, ouvíamos e admirávamos e pensávamos, puxa, essa pessoa é uma pessoa boa, parece que é um cara íntegro, parece que é uma pessoa séria. Hoje nós estamos vendo, não, é bandido. É a crise. Se não tivesse a crise, a gente não conhecia. Estava tudo camuflado. Mas a crise, ela significa isso, julgamento, separação entre o que é certo e o que é errado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar a pastora Cláudia a vir para cá. Nós vamos estar ministrando a ceia. Mas feche os seus olhos por um momento e pense como que você tem encarado esse tempo de crise. E talvez se você se identificou sendo uma pessoa fraca na fé durante esse momento de crise, uma pessoa que estava sendo de alguma forma influenciada, talvez como o rei de Edom, ou talvez se você permitiu que ressentimentos entrassem no seu coração diante da dificuldade, esse é o momento de você se voltar para Deus com o coração quebrantado, arrependido, e dizer, Senhor, eu quero renovar contigo a minha aliança e o meu compromisso, e dizer que independente do momento, da circunstância, como tem um cântico que nós contamos, né? Eu te louvarei e confiarei no Senhor. Esse é o momento de você buscar em Deus força, graça, sabedoria, e ter a atitude de quebrantamento como Josafá tinha. De buscar ao Senhor e dizer, Senhor, qual é a direção para esse momento? O que eu devo fazer diante dessa situação de crise? Quais são as cisternas que eu devo cavar, Senhor? Qual é o caminho a seguir, Pai? Há uma palavra, uma direção de Deus para a sua vida, eu tenho certeza disso. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra nos traz luz, nos traz direção, nos traz esperança, nos traz ensino. Acima de tudo, de um Deus que é fiel, de um Deus que mesmo quando nós somos infiéis, permanece fiel, de um Deus que é justo, que é íntegro, que não há mácula, que não há mancha, de um Deus que não negocia os valores, que não baixa os seus padrões, de um Deus que permanece Deus, independente da situação que nós vivemos. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é a nossa rocha, em quem nós estamos firmados, Pai, não seremos abalados, Pai. Senhor, o mundo passa, as crises vêm e vão, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem, Senhor. E nós estamos renovando com o Senhor, nessa noite, o nosso compromisso de confiar no Senhor, de servir ao Senhor, de te amar e te adorar e permanecer fiel, haja o que houver. Nós te louvamos e te agradecemos. Abre os nossos olhos, dá-nos maturidade e entendimento para sermos homens como Josafá, sermos mulheres como Josafá, que cria, que confiavam no Senhor, Pai. Nós oramos assim, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.